de yoga. A modalidade que eu ofereço é o Raja Yoga. Então a gente trabalha muito com a reflexão, meditação, e a gente equipara muito aos momentos da nossa vida, às situações. Então, eu costumo dizer que o yoga é uma oração. É uma prece que a gente faz para o nosso corpo e que a gente entrega isso de uma forma muito amorosa ao universo. E a partir dessa entrega, as respostas vêm, as situações vão acontecendo de forma muito sincronizada. A gente fala muito sobre a sincronicidade, né? Quando a gente está caminhando em direção à nossa essência, à nossa verdade, as coisas acontecem naturalmente. A gente vira uma esquina e pá, acontece. Um livro aparece, uma mensagem surge, pessoas do nosso convívio começam a nos oferecer algo diferente, porque percebe algo diferente em nós, né? Então isso é muito precioso. E eu preparei hoje para vocês uma aula que fala muito sobre a gratidão, que a gente está começando o nosso mês de maio. E é um mês que envolve, né, o Dia das Mães, né, Thaís? Thaís deu um presente para as mamães lá no espaço dela, ela tem um projeto lindo. E tem todo esse lance do coração, né? E a prece ela se expressa como o desejo do nosso coração, né? E por isso a gente precisa estar muito conectado a esse coração tão precioso, né? O nosso corpo é o nosso templo sagrado. E esse templo sagrado, por possuir essa palavra sagrado, a gente precisa oferecer muito cuidado. É um cuidado precioso, é amor, é gratidão. Então, na medida que a gente se torna grato à vida, a vida se torna grata a nós. E aí começa a oferecer os presentes divinos que o nosso Criador nos oferece. Yoga, diferente do que as pessoas acabam se confundindo, não tem nada a ver com religião, mas ela trata da espiritualidade de uma forma diferente, aonde a gente passa a perceber Deus em tudo e em todos, né? Então a gente está aqui nesse lugar tão precioso, né? Esse lago, e com tanta preciosidade na natureza que no dia a dia a gente não se atém, né? E tudo isso que está lá fora está aqui dentro. Só que a gente precisa diariamente, e se não for diariamente, pelo menos semanalmente, se reconectar com tudo isso que faz parte da gente, né? Aos pouquinhos a gente começa a se afastar, e quando se dá conta, cadê? Né? Cadê a Adriana? Cadê a Thaís? Né? Cadê a Rê? Então a gente fala assim, meu Deus, onde que eu estou? E a gente precisa justamente, a reconexão que o yoga nos oferece é exatamente isso. Ele nos integra, né? Então ele traz a união do corpo, da mente e do espírito. Se a gente ficar muito no corpo, a gente se torna muito egóico. E aí a gente acaba pisando nas pessoas e achando que a gente é melhor que todo mundo, e a gente não é, né? A gente faz parte do todo. E se a gente fica muito na mente, a gente pira, porque os pensamentos nos levam a um lugar muito prejudicial. E aí o que acontece? Vem a depressão, a ansiedade, vem as dores, tudo porque a mente vai conduzindo e a gente começa a ouvir, né? Costumo sempre falar, isso todo mundo já deve ter ouvido, a mente o tempo todo. E se a gente acreditar nessas mentiras, onde a gente vai parar? Né? E o espírito? Se eu ficar muito no espírito, eu esqueço das coisas da terra. E aí eu deixo de lado minha família, meus amigos, meu lado profissional, o dia a dia. Eu esqueço tudo, porque aí eu só quero viver no céu, né? E não é assim. Se a gente veio para a terra, existe uma razão muito divina. Então, para quem costuma fazer aula comigo, sabe que eu sempre falo sobre o aterramento, nossas raízes ligadas à terra. Por quê? Porque a gente tem que ter a consciência de que a gente vive nessa terra. E é aqui que a gente precisa fazer, não é lá. Mas lá nos oferece a sabedoria necessária para que a gente possa caminhar aqui. Então eu tenho que estar sempre ligada à terra e ao céu. Então, como
como que eu posso trazer isso para mim? Eu preciso, primeiramente, me reconectar com a gratidão. E por isso que a nossa aula hoje é sobre a gratidão. Como eu me torno grata ao corpo que eu tenho, à vida que eu tenho, aos amigos que eu possuo, ao lugar onde eu trabalho. Como? E isso tudo parte da gente. Eu preciso começar a apreciar as preciosidades que são tão pequenininhas e que se apresentam diariamente na nossa vida. E abrindo o nosso olhar, nos despertando para esse olhar, tudo se torna belo. E aí a gente se reconecta com a gratidão. Então eu sou grata por receber um bom dia, eu sou grata por receber um sorriso, eu sou grata por olhar para esse céu e ver ele tão lindo, eu sou grata por olhar esse lago e me reconectar com as minhas emoções. A água fala sobre as emoções. As minhas aulas, o Raja Yoga fala muito, nos leva diretamente ao campo sutil. O yoga, né, Camila? O yoga nos leva e trata das emoções. Então, essas emoções, toda vez que vocês olharem para as águas, lá para aquele lago, lembra que elas falam diretamente das suas emoções, como elas estão. O que precisa acalmar, o que precisa emergir. Existem coisas que ficam lá embaixo e que precisam, a partir da prática do yoga, você começa a movimentar as suas águas e traz isso para a superfície. E nessa superfície, às vezes a gente se depara com coisas que não é muito agradável, né? A gente percebe que a gente não é tão bonzinho como a gente pensa que a gente é, né? E aí, quando a gente olha para essa emoção que é nos apresentada, né? Para essa característica que é nos apresentada, é a hora da decisão. Ou eu vou tomar a decisão de realmente mudar essa situação, ou eu vou estagnar exatamente nisso e vou deixar. E aí eu resolvo lá na frente. Mas como a gente não sabe qual é o nosso último respirar, então a gente começar agora, né? Trazendo exatamente a urgência, entre aspas, tá? A gente tem que estar sempre no equilíbrio. Mas a urgência de viver no aqui e no agora. Observar o que nós temos nesse momento. Parar de olhar muito para o passado. Porque o passado, o que a gente fez no passado, não tem como mudar. Mas tem como ressignificar. E essa ressignificação se dá a partir dos atos que a gente passa a tomar a partir do conhecimento. O conhecimento nos liberta. E ficar pensando lá no futuro, quem nos garante que a gente vai chegar lá no futuro? Né? Então, vamos nos ater ao aqui e agora.